Do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o Devocional Vida Plena, que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras para que possamos ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Ele todos os dias. E hoje iremos nos aprofundar na permanência em Jesus. Ao longo dessas últimas semanas, nós estamos trazendo uma forma de conectar a nossa comunidade com o que nós trazemos através da Bíblia. E hoje o tema é a fonte da vida que sustenta o discípulo. Nós vamos meditar hoje em João 15:5, que diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nós vamos ler alguns outros versículos, mas eu quero iniciar esse nosso encontro muito focado na fonte, a fonte que sustenta. E aí, quando a gente vai para João 15, versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, só para a gente poder ter essa referência do que Jesus quer nos entregar e a importância de estar com Ele todos os dias, de nos conectar com Ele todos os dias. E Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais frutos. Agora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, também assim vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui a gente entra num ponto muito forte, porque durante o mês caminhamos juntos pela essa jornada espiritual. Nós não estudamos apenas 4 temas, nós vivemos 4 etapas do discipulado. Na primeira semana, nós descobrimos que não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Segunda semana, aprendemos que Jesus continua falando. Terceira semana, entendemos que Cristo continua chamando discípulos. E agora, nós chegamos à pergunta mais importante de toda essa série: o que sustenta alguém que decidiu seguir Jesus? Porque no nosso último encontro nós falamos sobre seguir Jesus. Agora é o que sustenta essa caminhada, o que sustenta esse caminho. E aqui nós entendemos que começar é relativamente fácil, mas difícil é continuar. Só que aqui nós entendemos que muitos começam, mas poucos permanecem. E é aqui que Jesus responde essa pergunta em João 15. E a vida cristã, ela não é sustentada pela força humana. E é isso que a gente tem que entender. A força humana, a força dos nossos braços, não sustenta. Ela é sustentada pela permanência em Cristo. É estar em Cristo que podemos permanecer.
E aqui nós entendemos que quando a gente vai para esse conteúdo dessa passagem, nós entendemos que Jesus, ele não apresenta uma técnica. Jesus apresenta uma videira. E aqui tem algo extraordinário que nós temos que observar. Jesus, ele poderia dizer: eu sou o mestre, eu sou o rei, eu sou o pastor, e tudo isso é verdadeiro. Mas aqui ele escolhe outra imagem. Ele diz: eu sou a videira. Por que que Jesus ele diz isso? Porque ele quer ensinar que a vida espiritual não nasce no esforço do discípulo, mas nasce da conexão com ele. E aqui a gente tem que entender o que que Jesus ele não disse. Jesus ele não disse trabalhem mais. Ele não disse esforcem-se mais e muito menos produzam frutos. Jesus, ele disse: permaneçam em mim. Esse é o marco zero, né? O ponto zero que nós temos que entender sobre essa vida com Jesus. Ele não pediu para a gente trabalhar mais, não pediu para a gente se esforçar mais, não pediu para a gente produzir frutos e muito menos tentar sermos melhores. Ele só pediu para permanecermos nele. E o foco de João 15 não é o fruto. Aqui pode ter muitos enganos. O foco de João 15 é Cristo. Porque o fruto, ele aparece naturalmente. O fruto é consequência da permanência. E aqui é muito importante a gente entender isso, porque senão você fica muito focado em produzir, mas sem estar na videira. Se você pegar, nós estamos falando isso na nossa série de Apocalipse. Éfeso fazia muito, mas estava desconectada. E é aqui que nós temos que entender. Jesus ele diz: sem mim nada poderia fazer. E a permanência, ela existe naturalmente quando o fruto vem dessa comunhão. Então você permanece, produz, produz, permanece, permanece e produz. Então nosso foco deve sempre ser a permanência em Cristo todo dia. E aqui a gente entende por que que Jesus ele escolhe a videira. Na cultura judaica, a gente tem que entender que a videira era o símbolo de Israel. E diversos profetas utilizaram essa imagem. Isaías, Salmos 80, Jeremias 2. Só que, entretanto, Israel fracassou em produzir o fruto esperado. E nesse momento, Jesus ele faz uma declaração revolucionária para a época. Em João 15:1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, aquilo que Israel não conseguiu cumprir encontra seu perfeito cumprimento em Cristo. Mais uma vez, Jesus se apresenta no cenário como centro da história da redenção. E aqui a gente tem que entender sobre a videira e a videira verdadeira. Israel, ela se tornou uma videira infiel, enquanto Jesus, ele sempre permaneceu como a videira verdadeira. Israel, ela produziu rebeldia. Jesus produz vida. Israel não permaneceu fiel. Jesus permaneceu, permanece e permanecerá
sempre fiel, para sempre fiel. Israel não sustentou o seu povo. Jesus sustenta o seu povo. E toda a conexão, toda a Bíblia, ela caminha, aponta para uma caminhada com Deus. João 15 não surge do nada. Aqui é importante entender que ele é o ápice de uma história que percorre toda a Escritura. Quando a gente vai para Gênesis 5, lá com Enoque, diz assim: andou Enoque com Deus. Não foi um encontro, foi uma vida inteira. Noé, Gênesis 6, 9. Noé andava com Deus. Sua força vinha da comunhão. Davi, em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E que a gente entende que Davi, ele não confiava em si mesmo. Davi confiava na presença constante do Senhor. Por isso que quando ele erra, ele clama: Senhor, não tire de mim a tua presença. Maria de Betânia, lá em Lucas 10, 39, ela permaneceu aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava ocupada com muitas atividades, Maria permaneceu ao pé de Jesus e Jesus mostra que antes de servir é preciso permanecer. Pedro, lá em João 6, 68, para quem iremos? Nós já falamos sobre isso aqui. Quando muitos abandonaram Jesus, Pedro permaneceu. Paulo, lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui é um ponto muito importante, que a força de Paulo nunca esteve em Paulo, sempre esteve em Cristo. E aí a gente tem que entender o que todos esses personagens têm em comum. Enoque, segredo, caminhou com Deus. Noé permaneceu fiel. Davi dependia do pastor. Maria permaneceu aos pés de Jesus. Pedro não abandonou Cristo nessa situação, mas a gente sabe a história, e Paulo viveu em Cristo. E aqui a gente entende que a maior maturidade espiritual nunca nasce da independência, mas pelo contrário, sempre nasceu da permanência. E a maturidade não é ser independente. E é aqui que nós temos que entender, porque quanto mais maduros espiritualmente, mais dependentes somos de Cristo e mais queremos permanecer em Cristo. E aí é os nossos pilares ou a nossa escada da conversão verdadeira. É preciso depender para permanecer. É preciso ter temor para permanecer, renunciar para permanecer, arrependimento. Então, a permanência, ela só existe quando você sobe estes degraus. Então, para que a gente possa entender João 15, é preciso entender o que eu preciso fazer ao longo da minha caminhada para permanecer neste degrau da permanência. Então, se você pula ou salta esse degrau, a permanência ela não existe e não é sólida. E é por isso que nós temos que entender o maior engano do cristão, porque muitos pensam: preciso produzir frutos para permanecer em Cristo. Preciso fazer isso para permanecer em Cristo. Só que Jesus ele ensina exatamente ao contrário. Primeiro você permanece e depois o fruto aparece. Então, primeiro é preciso ter temor, arrependimento.
renúncia, dependência, obediência e aí sim permanência. E é neste degrau que os frutos vêm. E a religião, ela ensina totalmente diferente do que Cristo ensina na palavra. A religião ensina: produza para ser aceito. Só que Jesus, ele diz: permaneça porque já foi aceito. A religião diz: faça mais. Só que Jesus diz: caminhe. O Evangelho, ele diz: caminhe com Cristo. Pois a religião diz uma coisa e o Evangelho diz outra coisa. A religião diz: esforça-se. O Evangelho dependa. Religião, performance, cobra performance, diz para ter performance, enquanto o Evangelho verdadeiro diz sobre relacionamento. E a religião diz sobre mérito, o Evangelho diz sobre graça. Jesus foi revelado durante toda a semana, nós contemplamos diferentes aspectos da vida de Cristo. Em João 1, ele diz que é a videira verdadeira. João 15:3, João 15:1, eu sou a videira verdadeira. João 15:3, Jesus, ele purifica. João 15:2, Jesus poda. João 15:5, Jesus fortalece. João 15:5, Jesus produz fruto. E João 15:8, Jesus glorifica o Pai, que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Escada da conversão, tenha temor, arrependa, renuncie, seja obediente, seja dependente e permaneça. Pois quando você permanecer, você dará muitos frutos e aí sim você será considerado discípulo de Cristo. Porque aí você está com uma estrutura muito sólida para poder frutificar e continuar permanecendo. E o que que Jesus ele faz pelos seus discípulos? Sem Cristo, o que acontece? Seca, né, os ramos, os galhos, seja lá o que for, seca, cansa. Sem Cristo, você tenta produzir, com a força dos braços é mais difícil. Você vive sozinho sem Cristo e você busca força própria. Ao contrário de com Cristo, você recebe vida, você descansa, lembra? Mateus 11:28, e vos darei descanso para a sua alma. Você produz os frutos naturalmente. O fruto, ele é uma consequência da sua permanência. Você caminha, ao invés de viver sozinho, você caminha sustentado e recebe força da videira, ao invés de buscar essa força própria. E ao longo dessa jornada, ao longo desse mês, nós agora conseguimos olhar para trás e tudo faz sentido. Na semana 1, Jesus está presente. Nós trabalhamos muito isso. Semana 2, Jesus ele fala. Semana 3, Jesus chama. E agora, na semana 4, Jesus ele sustenta. Perceba, nunca fomos o centro da história. Jesus sempre foi. E aqui, a vida plena não é consequência da força do discípulo, é consequência da presença contínua de Cristo.
E é isso que eu quero deixar muito claro para vocês e para nós. A vida plena é consequência da presença contínua de Cristo e, principalmente, da sua constância em subir a escada da conversão e permanecer no último degrau. Por muitas vezes, você pode querer cair dessa escada ou descer alguns degraus, mas é preciso o seu nível de consciência e de entendimento para entender que sem Cristo nada poderemos fazer. E quando ele vier, nós temos que estar no degrau da permanência. Nós temos que ter o temor como base, o temor a Cristo. Nós temos que ter esse arrependimento verdadeiro e genuíno. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que ser obedientes a palavras, porque obediência gera dependência, que gera permanência. E aqui, algumas formas ou alguns passos de como permanecer em Cristo. Primeiro, permanecer em Sua palavra. João 15:7. Sua voz continua formando discípulos. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando a palavra de Jesus está em nós, o que nós pedimos já está de acordo com o que Jesus tem para nós, porque nós iremos pedir a partir da palavra, assim como Pedro lançou a rede a partir da palavra de Cristo. Então, os peixes eles vieram não porque Pedro jogou a rede. Os peixes vieram porque Pedro jogou a rede a partir da palavra. E isso é muito forte. Quando você e a Bíblia, ela conecta isso tudo. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando você ouve pela palavra, quando você lê pela palavra, quando você absorve pela palavra, através da palavra, você sendo cheio da palavra, Jesus diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, é preciso buscar na palavra, se alimentar da palavra e ter a palavra viva em nós, preenchidas em nós. E aí o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso pedir será de acordo com o que Cristo tem para nós. Segundo passo, permanecer em oração. Relacionamento exige diálogo. Oração é você conversando com Cristo. E leitura da palavra é Cristo conversando com você. Então, todo relacionamento exige diálogo. É isso que Jesus quer para contigo. Fale, meu irmão. Converse, tenha um relacionamento genuíno com Ele. Permanecer em obediência. Passo 3. João 15:10 diz: o amor se manifesta em obediência. E diz assim: se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Quarto, permanecer em dependência. Sem mim, nada podeis fazer. E isso temos que entender. E permanecer todos os dias, não apenas aos domingos, não apenas aos cultos ou missa, mas em toda a rotina. E aqui o ramo desconectado e o ramo ligado. Qual é a diferença dos dois?
o ramo desconectado. Vive por esforço, vive em religiosidade, vive em aparência externa, vive em frustração e vive em cansaço, porque vive por esforço. Só que se você pega o ramo ligado à videira, ao invés de viver pelo esforço, ele vive pela graça. Ao invés de religiosidade, existe um relacionamento. É isso que nós propomos aqui dentro do Devocional VP. Relacionamento com Cristo, não só nesse momento, você está aqui ao vivo ou gravado, é para permanecer em relacionamento, em construção, em verdade. Ao invés de aparência, é uma vida verdadeira, genuína, muito de secreto, muito de conexão. Ao invés de frustração, existe a frutificação. A frutificação que é natural da permanência. E, ao invés de cansaço, existe o descanso em Cristo. E agora, essa conexão com toda a comunidade. E perceba como Deus tem nos conduzido desde março. Primeiro, recomeço. Ele nos recebeu. Depois, falamos sobre transformação interior. Ele renovou a nossa mente. Falamos de identidade. Ele revelou quem somos. E todo dia com Jesus, ele nos ensinou a caminhar. Permanecer em Jesus é onde nós estamos agora. Agora aprendemos de onde vem a força para continuar caminhando. Não foi por acaso. E pelo contrário, cada mês, cada série prepara para o próximo e cada etapa revelou um pouco mais de Cristo. E a grande pergunta: você está tentando produzir frutos ou está permanecendo na videira? Jesus nunca chamou seus discípulos para viverem em esforço ou de esforço religioso. Chamou para viverem uma vida em comunhão. O ramo não luta para produzir as uvas. Pelo contrário, ele apenas permanece ligado à videira. E da mesma forma, o discípulo não precisa fabricar uma vida espiritual. O discípulo precisa permanecer em Cristo, e é dessa permanência que nasce o fruto, e é esta vida que o Pai é glorificado. É nessa vida com Jesus que o Pai é glorificado. E para a gente finalizar a nossa oração para concluir esse nosso encontro, feche os olhos comigo e repita: Senhor Jesus, obrigado porque tu és a videira verdadeira. Confessamos que muitas vezes tentamos viver pela nossa própria força e produzir frutos por nossos próprios esforços. Hoje queremos voltar à fonte da vida. Ensina-nos a permanecer em Ti, a confiar em Ti e a depender de Ti. Todos os dias, que a nossa vida revele não a nossa capacidade, mas a Tua graça operando em nós. Que cada fruto produzido glorifique o Pai e revele Cristo ao mundo. Em teu nome oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se assim o Senhor deixar, estaremos aqui com mais um Devocional VP, um devocional para se aprofundar no que foi falado durante a semana. Tema do mês, versículo da semana, mensagens diárias de manhã e à noite, e o devocional para Deus continuar falando conosco e reforçando o que foi passado durante a semana. Fique bem, permaneça em Cristo e tenha uma ótima semana. Até a próxima.